Bem, boa noite a todos. Agradeço o Centro de Estudos Judiciários, em nome do ministro Sérgio Kukina, pelo convite, e também ao ministro Paulo de Tarso Severino, né, o promotor acadêmico aí do programa, e do IBDS, do qual faço parte também. E falar assim, por último, e já no horário avançado, tem alguns privilégios também, né? Porque daí eu já posso cortar uma série de situações que já foram colocadas nas palestras anteriores, nesse dia bastante intenso, né? E extenso de informações, e causa uma certa perplexidade no meu caso, que tenho 40 anos de observação desse mercado de seguros. Na verdade, sempre trabalhei mais voltado ao resseguro, né? 23 anos num regime estatal, enquanto monopólio do IRB, e depois mais 10 anos na Munich Re, desde que ela se instalou aqui no Brasil, desde 1997, sendo ela a maior resseguradora do mundo, né, como é até hoje. A perplexidade por ver o quanto o tema, os conceitos, né, do contrato de seguro basicamente avançam, estão num estágio de desenvolvimento bastante elevado em relação ao judiciário, ao pensamento acadêmico, né, de primeira linha sobre ele, e que, infelizmente, dado até o tema da minha palestra, talvez eu não possa ser tão elegante quanto foi o ministro Humberto Teodoro a não criticar com mais veemência o Estado, né, o órgão regulador do sistema. Creio que eu não vá conseguir ser tão elegante quanto ele, né? Apesar do meu sobrenome aí de família, não sei se conseguirei ser tão polido, né, em relação ao estágio que nos encontramos. Como, infelizmente, quase tudo nesse país, nós nos encontramos ainda diante de uma situação, de um cenário muito complexo, mesmo diante da abertura de um mercado de resseguro que ocorreu a partir da Lei Complementar 126, de 2007, que entrou em vigor, de fato, em 2008. Então, somos ainda um mercado novo em matéria de resseguro aberto, porque nós temos apenas 6 anos de prática ou de experiência, originados de um regime de monopólio duro, de 68 anos, desde 1939, né, de governo de Getúlio Vargas, e até agora, 2008, praticamente. Tem opiniões contrárias, a minha sempre foi muito crítica, embora tenha trabalhado 23 anos no IRB, eu acho que eu posso falar de cátedra, muita coisa. O monopólio prejudicou mais do que ajudou, em razão do longo período de sua existência, né? Ele se prolongou além da necessidade. Se foi promissor no início, até porque criou o mercado de seguros no Brasil em 1939, ele se prolongou demasiadamente até 2008. E o Brasil basicamente se tornou uma das últimas fronteiras aí do mercado de resseguro. Isso influenciou e muito o mercado de seguro direto, evidentemente, não é? Então, em razão de um sistema muito individualizado no qual nós vivemos aqui, nós nos afastamos do resto do mundo, a verdade é essa. Apenas o IRB tinha contato com o mercado internacional via a retrocessão de todas as garantias que obrigatoriamente as seguradoras eram obrigadas a oferecer exclusivamente a ele, e ele, por sua vez, comprava resseguro lá fora, o que chamamos às vezes de retrocessão, não é?
e colocava, então, a capacidade internacional a favor do mercado nacional por via exclusiva. Isso foi ruim, juntando o fato do sistema inflacionário que tivemos no país, onde a técnica do seguro ficou em segundo plano e o ganho financeiro passou a prevalecer sobre toda a operação, e mais essa questão do monopólio, as seguradoras se amoldaram a esse sistema. As nacionais, aquelas genuinamente brasileiras, e também as estrangeiras que aqui estavam, que aqui vieram, que se fusionaram com outras e se amoldaram muito ao nosso sistema. Aliás, isso é meio recorrente no Brasil, né? Parece que tudo que é bom lá fora, quando chega aqui, ao invés de trazer a tecnologia e melhorar, parece-me que degenera. Assim como a gente vê aí nas telecomunicações, né? Talvez o primeiro no ranking aí de qualquer PROCON de todos os municípios do país em reclamações. Podem funcionar lá fora, aqui prestam um péssimo serviço ao povo brasileiro. Bem, em razão desse cenário não jurídico, né? Aqui hoje o dia foi plenamente jurídico, conceitual, quase um mundo virtual do direito, nós temos também que buscar um pouco o nosso cenário. Como que os resseguradores internacionais encontraram o mercado brasileiro, não é? Desde que aqui aportaram, principalmente a partir da edição da Lei Complementar 126 de 2007. Não é? Alguns deles vieram alguns anos antes, como a Munique Re, a Suisse Re, que são as maiores, e estão aí até hoje. Hoje, só para se ter uma ideia, para quem não conhece, nós temos mais de 106 resseguradores inscritos no Brasil e, basicamente, todos os maiores, os mais importantes aí do mercado internacional estão podendo operar aqui no nosso país. Então, como que eles encontraram? Qual o estándar regulatório disso? O Brasil estava realmente preparado? Ou bastou a Lei Complementar 126 e depois todas as normas infralegais do Conselho Nacional de Seguro Privado, né, o CNSP ou a própria SUSEP? É evidente que não. Inclusive por uma falta até de mais aparato regulatório, legislativo a respeito, o próprio órgão estatal, né, do Poder Executivo, acaba muitas vezes até extrapolando da sua função original de interpretar, de regulamentar, e acaba legislando também a respeito, né? Então, ainda em função do monopólio, a característica do nosso mercado foi sempre muito voltado para as seguradoras multilines, ou seja, todas as seguradoras basicamente operavam em todos os ramos de seguro, o que não é normal no mundo, não é? Cada uma deve buscar o seu nicho, a sua especialização, e essa é a palavra-chave. Mas num mercado monopolizado, onde o IRB, o órgão estatal, oferecia a mesma capacidade de resseguro igualitária para pequena, para média ou para grande seguradora, todas elas tinham a prerrogativa de ser ou de se instituir como multiline, operando basicamente em todas as carteiras, com uma retenção própria, com uma retenção isolada de risco pertinente a cada seguradora mesmo, a cada segurado, muito pequena. E, infelizmente, isso permanece até hoje, não é? Então, os resseguradores que aqui chegaram, eles encontraram algumas deficiências, e uma delas é essa, retenção muito baixa por parte das seguradoras. Então, é muito comum hoje a gente ouvir, mesmo as multinacionais que aqui estão,
operarem, entrarem na concorrência, ganharem até mesmo a liderança de um grande seguro aí de engenharia, de uma usina ou de uma nova fábrica, para seguro de construção também, ou depois o seguro de property, de propriedades, né, de uma empresa. E, na verdade, se você for olhar e analisar friamente o contrato, ela não assume mais do que 10 milhões de reais, ou 20 milhões, quando muito. Não é? Todo o excedente a esse valor, e muitas vezes nós estaremos falando de valores na ordem de bilhões de reais, são basicamente assumidos por um pool de resseguradores. Não é? Então, isso não é normal, e agora que se começa a pensar, agora que se começa a regulamentar, também até influenciado não tanto pelo mercado interno, pela provocação interna, que o mercado ainda, apesar dos 6 anos, ainda não pegou no tranco, como a gente costuma brincar, né? Ele ainda está vivendo nos dois mundos, com uma cabeça voltada totalmente para o engessamento do monopólio e ainda meio aturdido com a novidade do mercado aberto, ainda não sabendo direito como fazer. Agora, juridicamente, nem por isso, de tudo que foi falado aqui hoje, minimiza a responsabilidade da seguradora. Essa que é a grande verdade e que, infelizmente, eu acredito que muitas delas ainda não se tomaram dessa realidade. A verdade é bem essa. Então, eu disse de início que me causava perplexidade de ver tão poucas seguradoras representadas aqui nesse evento. A gente vê muitos advogados, escritórios, bancas de seguros, de advocacia, que prestam serviço para a seguradora, mas a própria não está. Um diretor, então, de seguradora, eu não vi nenhum. Se tiver, depois, por favor, se apresentar. Presidente, menos ainda, não é? E não é porque é um seminário de direito que a gente só vai falar no nosso juridicês ininteligível para o leigo, que eles também não devem estar aqui, porque nós estamos falando realmente de gestão. No fundo, nós estamos falando de gestão, não só de risco, mas de gestão da atividade seguradora, e é isso que interessa a eles, né? Então, me causa estranheza, realmente, ainda essa pouca interesse pelo novo. Gostando ou não, com certo antagonismo que nós sabemos que existe, né, dentro do mercado, em relação ao projeto de lei, existe até um projeto de lei substitutivo, alternativo, muito criado lá mais pelo grupo dos corretores, alinhado também com as seguradoras, e que, na verdade, não tem o mesmo academicismo como tem o nosso, como fruto já de 10 anos, como foi colocado aqui no dia de ontem, na noite de ontem e hoje, o dia todo, né? Com a participação aí de ilustres doutrinadores internacionais, a gente sempre buscou ou se procurou, né, aquilo que havia de melhor nos outros países que já têm até uma experiência muito maior do que a nossa, até em termos de mercado aberto. Bem, apesar disso, dessa situação, eu gosto sempre de citar o parágrafo único do artigo 757 do Código Civil Novo, onde ele foi acrescentado agora, no Código anterior não existia. Então, diz lá, somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Parece óbvia a questão, parece boba até ou desnecessária, não é? Mas não é. Na verdade, é aquilo que hoje foi ressaltado aqui à tarde, da empresarialidade, desse fator importante da atividade. E vejo esse parágrafo único, essa determinação, como um chamamento, uma obrigação anexa dada à seguradora a atividade de se profissionalizar, de ser especializada.
Hoje nós temos ainda um pouco rigor técnico e temos um amadorismo bastante concentrado na operação. É um mercado que viveu muitos anos do seguro de automóvel, de colisão, incêndio e roubo, um seguro fácil no trato, basta ter um bom programa de computador e não precisa ter muita genialidade nem muita juridicidade na elaboração de um bom contrato para se cobrir colisão, incêndio e roubo. A verdade é essa. Quando você sai disso, não é? Quando você sai do básico, quando você sai desse padrão que é o seguro de automóvel, a coisa pega num linguajar menos acadêmico, não é? Porque quando nós adentramos para ramos de seguros muito mais especializados, intelectualizados, onde requer de fato uma técnica, nós temos uma série de problemas. E é justamente onde existe uma dose muito mais alta de amadorismo do que profissionalismo, é onde surgem os conflitos, onde surgem as ações, que muitas das vezes o próprio mercado até reclama, né? E diz da judicialização, a pretensa judicialização do contrato de seguro no país. Eu sou basicamente contrário a essa inflexão que se faz assim com certa veemência, eu acho, e sempre questiono antes. O que tem antes, né, para a judicialização, para um número tão alto de ações judiciais hoje? E os clausulados, como está o nível do contrato, né? Esse contrato que ainda é feito muito do técnico para o técnico, do técnico para o corretor de seguro que faz a intermediação. E nem sempre, ou quase nunca, ele é voltado para o consumidor de seguro efetivamente. E aí é a sede de quase todos os problemas que nós temos. Não bastasse esse cenário, a gente tem então que conviver, apesar da abertura, que é moderna, é algo que impulsiona e impulsionará cada vez mais o Brasil, que a sociedade brasileira, no mínimo, merecia essa abertura há pelo menos 20 anos atrás. Ela chegou em 2008, tudo bem, vamos comemorar e esperar que ela se consolide cada vez mais. Nós estamos num processo. Quando eu estava lá na Munique Rio, eu achava até uma certa, como bom brasileiro, nacionalista em alguns aspectos, eu achava uma certa arrogância, vou confessar aqui, dos alemães, quando eles diziam que após a abertura nós levaríamos 10 anos de adaptação. E eu, como bom brasileiro, achava que era exagero, que era preconceito explícito, que o brasileiro é safo, que o brasileiro em 3 anos ia suplantar e aprender todas as deficiências que nós tínhamos e íamos criar situações como já fizemos em algumas outras, né? Só que isso não é verdade. Nós estamos aí no final do 6º ano e ainda temos um longo caminho a ser percorrido, não é? E não temos sequer uma legislação. É evidente que um Código Civil com 45 artigos, tratando de um mundo, de uma ciência que é o seguro hoje, não é suficiente para isso. Pensarmos também que ainda, apesar da abertura, a nossa linha mestra é um Decreto-Lei 73, de 1966, criado, portanto, 2 anos após o golpe militar, quer dizer, num outro momento de país, de cultura, de pensamento contratual e que vigora até hoje. Ele tanto é anacrônico e inapropriado para o nosso sistema, que ele determina, por exemplo, algumas competências ainda funcionais aos órgãos de classe e à SUSEP principalmente. Lá no seu artigo 36, ele diz: compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da Constituição, organização, funcionamento e operações das seguradoras, c.
fixar condições de apólice, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional. Isso existe e o órgão faz questão de usar dessa prerrogativa. Em pleno século XXI, a iniciativa privada, com representação das maiores resseguradoras do mundo aqui, ainda se sujeitam a oferecer ao consumidor planos de seguro mal redigidos, padronizados, feitos por um Estado que não conhece a arte, feito por gente muito voltada para a área de atuária, que sequer passou pelo crivo de um advogado. Então tem verdadeiros, como dizem os gaúchos, verdadeiras barbaridades, não é? Sobre as questões todas que falamos aqui hoje. Então basta pegar qualquer seguro de massa, principalmente, quase todos eles são baseados em programas padronizados pela SUSEP. Não tiro a responsabilidade da seguradora, porque existe esse maldito artigo ainda do Decreto-Lei 7366, que já deveria ter sido revogado anterior à abertura do mercado, não é? Porque quem redige produto de seguro é a seguradora, não é o Estado. Isso é uma excrescência, no meu ponto de vista de pesquisa, isso não existe em qualquer país civilizado, muito menos país desenvolvido, não é? No Chile, por exemplo, só a superintendência, dentro das circulares infralegais que ela determina, ela coloca lá que as cláusulas de seguros não devem conter qualquer determinação que induza a erro ou que se oponha à lei, devendo ser claras e entendíveis, não é? Mas nunca que o Chile, a superintendência, vai dar modelo de clausulado em cada ramo de seguro. É tão absurda essa situação que nós temos hoje, como já foi falado aqui, seguros de riscos de engenharia de alta complexidade determinado pelo Estado. Seguros que eles pretendem fazer de risco do petróleo, que eu diria que é uma ciência à parte dentro do nosso sistema, como que um órgão estatal que nunca foi tomador de risco, acho que mal entra em seguradora só para fiscalizar, mas não para ser tomadora de risco. Nunca vi uma proposta de seguro à sua frente. Como que ela vai determinar clausulado de cobertura com todas essas questões que falamos aqui ontem ou hoje, que serão faladas ainda amanhã. Então, é impraticável, não é? E o mercado tem essa corresponsabilidade de aceitar, e é evidente que tem toda uma situação de comodismo nisso também, que não é bom. De comodismo, eu diria, em relação às seguradoras, principalmente as brasileiras, que nada fazem até com certo medo, a palavra exata é essa, meio forte, mas medo de que, se for de outra forma, as estrangeiras certamente são muito mais profissionalizadas, trarão produtos de primeira linha, já experimentados em outros mercados, onde elas atuam, e talvez as brasileiras não tenham o mesmo poder de competitividade. O que poderia ser suprido via resseguro. O ressegurador estrangeiro que está aqui, ele nunca vai trazer produto para a seguradora, senão ele seria um IRB do 1, 2, 3 e 4, que o IRB fez isso 68 anos de sua história dentro do seu aspecto monopolista. E isso acabou, não é? Agora, o ressegurador pode sim ajudar a seguradora nacional a verificar novos produtos também. Eu ficaria aqui a noite toda, né, para dizer de todos os problemas que nós temos nessa área. Nós temos muitos. Nós temos problemas, por exemplo, de formatação. A SUSEP, por exemplo, impõe um modelo, uma estrutura a todo o mercado de todo o ramo de seguro tem que ter condições gerais, condições especiais, condições particulares.
Isso causa problemas para nós todos que estamos aqui, que conhecemos direito, que conhecemos a arte de buscar daqui e dali, de interpretar, não é? Agora, esse modelo é uma coisa ultrapassada, isso não existe. Em mercado internacional de primeira linha, você tem o texto de cobertura do contrato de seguro. Você vai ter um texto, uma cláusula de cobertura, uma cláusula de risco excluído. Nesse modelo obrigatório pela SUSEP, por exemplo, você tem, no mínimo, 2 cláusulas de risco coberto, 2 cláusulas de risco excluído, uma modificando a outra, depois a cláusula particular vem, às vezes, na especificação da apólice, revoga uma linha de A ou de B, ou daquele ou C, tal. Quer dizer, o próprio magistrado, que também não tem formação técnica para isso, ele não é obrigado, inclusive, a ter boa vontade para entender toda essa dinâmica louca, né, que é imposta pelo Estado. Eu vejo também, quando o Estado impõe modelo de clausulado e se atreve a dar um risco excluído por determinação dele, na verdade, ele prejudica o consumidor. Aliás, tudo isso que eu estou falando é em prejuízo para o consumidor, direto de seguro, não é? E quando ele vem e impõe um modelo de clausulado, que foi falado aqui também já nesse seminário, por exemplo, dano moral, dano estético, é um absurdo ainda a gente estar considerando, e data vênia, eu ainda acho que o STJ é bastante conservador na consideração do tema, não é? Danos morais, danos estéticos fazem parte de qualquer princípio de responsabilidade civil, do quanto indenizatório. Uma vez acontecido dano e esse risco existe para o segurado, a seguradora tem que garanti-lo automaticamente, e não através de cláusula particular de sublimite de exclusão. Agora, com essa decisão recente da ministra Nancy, inclusive como relatora do dano estético, vocês têm certeza que daqui os mais 10, 15 dias, todas as apólices de seguros de RC estarão excluindo dano estético, só porque está lá. Saiu até nos clipes do mercado. STJ determina a exclusão de dano estético. Daí fui ler aqui e falei, não, o STJ não falou nada disso, até porque ele não é regulador do mercado de seguros, ele não cria cláusula de seguro, não cria política de subscrição para a seguradora, isso é gestão da seguradora, não é? Então, se você pega uma apólice de responsabilidade civil de país civilizado, isso não existe. Está dentro do conceito de dano corporal. Aliás, eles nem usam do quase dano corporal, é dano pessoal mesmo. É a pessoa que é físico, é psique, é sentimento e tudo mais. Qualquer dano, não é? Assim como está lá no 186 do Código Civil. O dano moral, ainda que exclusivamente, está coberto. Então, se o segurado tem esse risco, nós temos que garantir também automaticamente. E não se o corretor lembrar de pedir acessoriamente, não é? Então, essas situações todas de inconsistências, de pensamento contratual obsoleto, antigo, voltado para um regime de mercado fechado, dentro do regime militar de Decreto-Lei 7366, lembro-me, quando estava lá no IRB, diretor de técnico e tal, era coronel reformado. Se alguma seguradora falasse alguma coisa contrária, acho que ia preso, não é? Ia preso o diretor. Então, o mercado se acostumou mais ou menos dentro desse poder impositivo do Estado, nada producente, inclusive. Então, acho que a gente tem que remodelar uma verdadeira metanoia, né? Nós temos que reagendar todo o pensamento contratual, inclusive, dentro do nosso sistema. Essa que é a verdade, não é? Seguro não existe nenhuma ferramenta ainda que dê garantia à sociedade como seguro. Pode ser que inventem outra daqui para frente, mas por hora é a mais eficaz.
é tão eficaz que em países... Adoro falar essa palavra porque quase que por dedução vocês estão dizendo que, né, o nosso ainda está num estágio de civilização em alguns aspectos, eu diria. Mas em país civilizado, seguro faz parte de agenda de Estado, de governo, né, mais de Estado, porque os próprios governantes conhecem o poder também do seguro como poupança do país, pelas próprias provisões técnicas que as seguradoras são obrigadas a fazer, elas são provedoras de muita coisa, de ações de empresas, de empreendimentos imobiliários, que isso não aparece, isso não é falado, não é? Além das funções primordiais do seguro, que é da garantia a interesse imediato, né? Que eu não vou falar aqui isso de novo, que nós já reprisamos várias vezes. Então, muitos governantes internacionais têm na agenda, até porque, assim como nós, outros estados também não cumprem todos os seus deveres constitucionais perante a sociedade, e o seguro ainda tem essa função até de complementar ou subsidiar, como seguro-saúde, por exemplo, não é? De dar aquilo que o Estado não está dando, apesar de pagarmos impostos, não é? No mesmo nível europeu, e recebemos serviço, infelizmente, africano. Então, não é agenda de mercado. O superintendente da SUSEP ainda é um cargo político, é um cargo de ocasião, sazonal, de interesse político. Então, também dentro dessa visão, o mercado tem que lutar para termos uma agência, mas não agência com a concepção do atual governo. Eu diria com a agência com a concepção europeia, americana, com gestão profissional, onde se busca a direção na academia, ou mesmo no mercado, que tenha plano divulgado na imprensa para ser seguido, com plano, com tempo de gestão, não é? Com a participação da sociedade civil nas decisões. Então, nós precisamos ter isso também, para daí o seguro se tornar, de fato, também próximo dos interesses da sociedade. Então, eu vejo também, por exemplo, quando nós temos vários casos aí, de exemplos do nosso mercado em relação às circulares da SUSEP. Antes da virada do milênio, bug do milênio famoso, o mercado todo internacional se movimentava sobre o tema, o nosso mercado não quis estudá-lo, convocou a SUSEP soltou uma circular, porque daí o Estado convém à iniciativa privada. Expediu uma circular determinando que as seguradoras podiam excluir qualquer problema por erro de leitura de informática nos clausulados. O pior disso tudo é que esqueceram de tirar, pode ver, cada um de vocês nas suas apólices privadas, de carro, de casa, ainda tem essa cláusula. Esqueceram de tirar, que estava lá para o bug do milênio, mas está até hoje, né? Com terrorismo foi a mesma coisa. Então, o mundo todo se movimentou, criaram-se fundos privados, fundos públicos, fundos mistos, resseguro para fundo de terrorismo. Aqui, simplesmente, a SUSEP excluiu e não se fala mais nisso. E nem por isso nós deixamos de ter, infelizmente, a possibilidade do risco de terrorismo. De organismo geneticamente modificado, a mesma coisa, são riscos excluídos. Já vejo alguma exclusão de nanotecnologia em seguros de responsabilidade civil. Enfim, o mercado não se aproxima do mundo acadêmico, como acontece diferentemente na Europa, nos Estados Unidos, onde basicamente grandes projetos, até de gerenciamento de risco e tudo mais, de interesse do mercado, é suportado e financiado pelo próprio mercado segurador e ressegurador, justamente na busca da sua preservação, porque hoje, por exemplo, mudança climática
nós sabemos que é algo irreversível. Você vai na Inglaterra, grande parte dos centros de pesquisa são financiados pelo mercado segurador e ressegurador. E por que isso? Porque eles vão pagar a conta se eles não tiverem uma legislação específica, se não tiverem medidas preventivas contra os danos que ocorrerão, sem dúvida. Não é? Falar isso aqui é algo futurista, né? É meio para outro momento. Bom, diante disso tudo, o ressegurador, não estou isentando o ressegurador também, é bom frisar isso, desse cenário, né? Ele veio, fez muita promessa na anterior à promulgação da lei complementar, e eu não vejo esse cumprimento exato de todas as promessas feitas, não é? O ressegurador muitas vezes tenta ajudar e às vezes no mesmo nível do órgão estatal ele atrapalha, não é? Porque então ele traz clausulados e no afã muitas vezes a seguradora, no seu amadorismo diante de grandes riscos, ela acaba fazendo traduções muito mal feitas, sem uma revisão jurídica adequada. É comum você pegar depois um clausulado de um grande risco e diz que está sujeito às leis da rainha, não é? Ou à corte da rainha, também com jurisdição, com direito estrangeiro. Não vamos nem falar da palavra arbitragem, senão o Paulo e o Ernesto aí já vão pular, já dá mais 3 horas de discussão, né? Mas também toda essa questão. Então, qual o standard de cobertura aqui? É péssimo, infelizmente, é horrível dizer isso. Gostaria muito de não estar aqui falando isso, falando de algum outro tema de pesquisa mais jurídica também, num aspecto de crescimento, e não esse tema de desvantagens em relação a outros mercados, porque nós temos condições. Esse seminário prova isso, né? Da intelectualidade que nós já temos concentrada no país a respeito dos temas. Então, nós temos condições de dar um upgrade aí rapidamente nesse mercado. Não tem mais como o mercado ser amador. Não tem como ele pensar seguro em colisão, incêndio e roubo de seguro de automóvel, não é? Então, e o Estado tem que mudar a sua postura também. Se eu fosse Estado hoje, se eu fosse o órgão regulador, eu já estaria chamando a seguradora internacional, principalmente, e perguntando por que ela não aplica o standard que ela utiliza na sua matriz, em razão dos interesses e do mercado local, dos interesses do consumidor brasileiro, não é? Porque ela também está utilizando o padrão SUSEP e fica quieta, ela ganha dinheiro. É um mercado altamente competitivo e que ganha muito dinheiro, a verdade é essa, não é? Então, o judiciário acaba também, muitas vezes, sem esse conhecimento vamos dizer, interno, né? Até das nossas mazelas, muitas vezes até busca conceitos da filosofia geral do contrato de seguro. Às vezes eu brigo com um colega que tem mais essa visão muito individualizada, muito processualista, né, do contrato de seguro, como se fosse só as duas partes que estão lá na frente do magistrado, né? E trata o seguro como se fosse o mesmo seguro, com os mesmos princípios vigentes lá na Dinamarca ou na Alemanha. Até deveria ser, quisera seja. Um dia seremos, mas hoje não, né? Então, o próprio Reale já dizia, o direito, né, é fruto da cultura de um povo, então nós temos que analisar de acordo, inclusive, com as nossas mazelas, com as nossas necessidades. Analisar o contrato de seguro hoje, sobre um patamar, sobre um standard dinamarquês, alemão, francês, é covardia em relação ao consumidor brasileiro, leigo em seguro, que está sujeito e alheio a toda essa situação. Aos governantes, eu acho que nós temos que cobrar em muito rapidez na abertura,
Hoje nós temos um superintendente da SUSEP que pelo menos é do meio, é atuário, mas dizem as más línguas que o governo indicou, mas ele foi indicado pela Federação das Seguradoras, então isso também não é bom. Não é bom que seja indicado por nenhum político, porque a questão de seguro tem que ser uma questão de Estado e não de governo, não uma questão de partidária, não é? E nem setorial. Tem que ser algo de Estado, algo acima para a sociedade brasileira. É nesse aspecto. E o resseguro é evidente, eu fiquei lá dentro de uma resseguradora 10 anos internacional e senti isso. Eles têm realmente a vontade de resseguradora séria de trazer coisas e modelos e situações mais modernas, mas que certamente não trouxeram ainda. Achar que nós já estamos há 6 anos no mercado aberto é ingenuidade. É ingenuidade. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, muita lição de casa a ser executada, a ser feita, com a participação deles também. Eles vão ficar mais alheios desse processo, com certeza. E só para terminar, lendo, pesquisando um pouco, eu vi que na Europa esse processo iniciou no final da década de 60, bastante, não é? Quase 50 anos de diferença e a gente começa agora. Mas nos anos 60 também o mercado europeu tinha um cenário muito parecido com o nosso. A comercialização era mais importante do que a técnica de seguro, as comissões de seguro eram aviltadas e são no Brasil. Talvez seja uma das comissões mais altas do mundo, em qualquer atividade, se você comparar com outras. É impraticável se pagar 30%, 40%, 50% de comissão de seguro para apenas a intermediação, quando o tomador de risco é que tem o gasto, ele que tem que pagar sinistro, ele que tem que pagar resseguro, ele que tem que fazer uma série de coisas. Isso tudo faz parte de um sistema anacrônico, de um sistema viciado de um outro momento. E a Europa também tinha isso. E em poucos anos eles reformularam todas essas questões, iniciadas no final do ano 60, e hoje é lá modelo para todo mundo conhecer e visitar, pelo menos em termos de subscrição, em termos de legislação, em termos de contratos, da segurança jurídica existente, muito maior do que aqui em relação à transparência dos contratos de seguro. Desculpa o excesso do tempo e da veemência também. É isso que eu achei importante trazer para finalizarmos a noite de hoje. Obrigado.